mais um devocional forte da Lisa. E nós estamos na segunda parte. O devocional da Lisa, ele é dividido por partes. São 9 partes e dentro de cada parte tem 9 devocionais. E nós estamos na parte sobre forte em espírito. Nosso espírito precisa estar forte. Várias lições que aí a gente já passou sobre a mulher rixosa, sobre a natureza da mulher, sobre ontem nós falamos sobre ser calma e ser poderosa, que o tom da voz que eu e você usa tem que estar sempre ali, sob controle. Então, isso tudo acontece o quê? Acontece dentro de mim. Eu preciso ter um controle, eu preciso estar bem sensível ao espírito, então eu preciso estar forte em espírito, eu preciso estar forte na comunhão com o espírito, eu preciso estar forte para mim poder discernir as situações. Então eu preciso estar forte em espírito. E hoje, dia 15 de janeiro, nós vamos ter aqui por tema apaixonada. O que estar apaixonada vai cooperar para eu ser forte em espírito? Vamos descobrir. O pecado deseja encontrá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. O pecado deseja encontrá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Gênesis 4:7, essa passagem aqui, se eu não me engano, Deus falou para Abel, né? Abel e Caim ali. Você deve saber, né, dessa passagem, Gênesis 4:7. Com excessiva frequência, nossa cultura limita a paixão aos confins do sexual. Mas a paixão abrange um aspecto muito mais amplo. É complicado defini-la, porque ela abrange os dois extremos da emoção humana, o amor e o ódio. Porque muitas vezes a pessoa começa amando, depois daqui a pouco ela já está odiando. Então é um extremo, né? É um extremo entre o amor e o ódio. É bem pertinho os dois ali. A paixão está intimamente associada à emoção, entusiasmo, empolgação, desejo, afeição, carinho. A paixão, irmãos, é quando você tá lá, sei lá, eu nem sei, faz tanto tempo que eu não que eu não que eu não me sinto apaixonada, mas que eu não me pegue assim apaixonada nesse sentido para me falar para vocês. Por exemplo, quando um jovem tá ali paquerando uma menina e daqui a pouco ele começou a namorar, ele fica empolgado, ele fica entusiasmado com aquela, ele quer ver toda hora, ele quer. Hoje em dia, né, tem celular, tem WhatsApp. Na época que eu era jovem, não tinha. Era orelhão, tinha cartão. Então, aí você ficava contando os minutos pra pessoa te ligar ou pra pessoa te encontrar. Isso é paixão, é aquele fogo, aquela vontade de estar junto, é aquela empolgação, aquele entusiasmo, é tudo aquilo, toda aquela turbilhões de emoção que a gente sente dentro da gente quando a gente tá ali, apaixonado. Quem não gostaria de ter mais disso? Por outro lado, ela também está associada há palavras que pode colocar-nos em apuros, como obsessão, desejo ardente, lascívia. Hoje em dia, mais do que nunca, né? Como que, eu não sei quem é que me ouviu na pregação de domingo, que muitos começam dizendo eu te amo, e infelizmente aquele amor doentio, pessoas tóxicas, relacionamentos doentio, começa com eu te amo, daqui a pouco eu te odeio, eu não te suporto, eu não quero mais ver sua cara, sai daqui. Porque
essa paixão também está associada a isso, porque ela quer tanto, que daqui a pouco aquele extremo daquele amor, daquele envolvimento, daquele domínio, daquela possessão, já vira uma possessão, vira uma obsessão, obsessão. Não, é minha, se não for minha, não vai ser mais de ninguém. Isso começou com um amor, começou com um desejo, começou com entusiasmo, começou com uma paixão e virou obsessão. E isso é muito sério. E então, no próximo nível, ela está associada a palavras como rompantes, fúria, raiva, indignação, cólera, ressentimento, ira. Entre esses extremos de amor e ódio, como podemos viver uma vida apaixonada sem nos esgotar? Existe um extremo entre o amor e o ódio, né? Mas como que eu e você pode viver no meio de tudo isso, sem nos estressar? Lembrando mais uma vez aqui, ó, o pecado, ele deseja nos encontrar, mas sou eu e é você que tem que dominá-lo. O pecado deseja nos encontrar, mas sou eu e é você quem deve dominá-lo. Nós podemos seguir a sugestão de uma das primeiras histórias já contadas sobre paixão dando errado, que é a história de Caim e Abel, em Gênesis 4. Deus aceitou o sacrifício de Abel, feito de todo o coração, mas rejeitou o sacrifício de Caim, feito com o coração dividido. Caim ficou furioso. Quando Deus viu que Caim estava cheio de raiva do seu irmão, o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Gênesis 4, 6 e 7. O pecado já está na porta, mas você deve dominá-lo. Infelizmente, Caim não aceitou as coisas. Caim não acertou as coisas com Deus. Em vez de dominar o pecado e governar a sua própria raiva, ele assassinou o seu irmão. Então, em vez de Caim aceitar as palavras ali que Deus estava falando para ele, dominar sua raiva, não, ele foi lá e descontou no irmão. O alerta de Deus a Caim também é um alerta de Deus para nós. Provavelmente não estamos no ponto de cometer um assassinato, mas se não fizermos o que é certo, o pecado está igualmente à nossa porta, à nossa espera. Nós temos de governar nossas emoções e focá-la de modo construtivo e não destrutivo. Se eu não tomar cuidado para o limite do amor e do ódio, da paixão avassaladora, a obsessão, se eu não tiver cuidado, se eu não focar as minhas emoções, se eu não tiver ali as minhas emoções equilibradas no modo construtivo, eu vou cair como Abel caiu, não cometendo um assassinato, mas eu vou me virar contra quem está sendo meu alvo ali na hora. Então, se está vindo uma situação contra a minha vida, se eu não aceito, é a mesma coisa quando Deus fala alguma coisa para mim e para você. Fala assim, não, você está errada. Se você te fizer certo, eu vou aceitar, mas você está errada. Não é para você agir desse jeito. Não é para você gritar desse jeito. Não é para você se posicionar desse jeito. Você está errada. Quantas vezes Deus fala para mim e para você na palavra que nós estamos errados? A gente precisa o quê? Governar as nossas emoções.
focar ela no modo construtivo. Não, realmente, eu tô errada, não podia estar falando isso, eu não podia estar agindo dessa forma. Eu sou nova criatura, eu não posso mais regredir, eu não posso mais voltar para trás. O Senhor, Ele já me deu um espírito de amor, de paz e longanimidade. Eu não posso mais voltar a quem eu era antes. Eu não posso mais. Vou até ler aqui o versículo de ontem. O Senhor, Ele já nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Como que eu vou ficar? Amor, poder e equilíbrio. Como que eu vou ficar nessa fúria? Eu não posso, eu fui corrigida, eu fiz uma coisa errada, Deus não aceitou? Se alinhe, se aprume. Foque as suas emoções no modo construtivo e prossiga. Porque o pecado, ele tá, o Satanás, o nosso inimigo, ele está nos rondando. Ele está nos rodeando. Só esperando, irmãs. Eu e você. Querer fazer justiça com a própria mão. Querer impor as nossas opiniões. Querer colocar os nossos achismos, os nossos querer. Então, nós não podemos, a gente tem que fazer o quê? Focar as nossas emoções no modo construtivo. Porque senão, do amor eu pulo pro ódio rapidinho. É uma linha tênue, é muito perto. Da mesma hora eu tô amando, daqui a pouco eu já não tô mais. Então, eu preciso o quê? Porque o pecado, ele deseja nos controlar. E a partir do momento que eu saio do amor por ódio, o pecado já está me dominando. O pecado já está te dominando. Então, eu preciso dominá-lo. A hora que eu vejo que eu fui repreendida, que eu fui... não fizeram o que eu quis na hora que eu quis. Em vez de eu deixar que o pecado, que a fúria, que eu saia do amor pro ódio ali, ó. Eu preciso o quê? Focar minhas emoções. Estar atenta à voz do Espírito Santo. Me manter equilibrada. Porque eu tenho um espírito de paz. Um espírito de amor. Um espírito de mansidão. Eu tenho, porque o Senhor, Ele já me deu um espírito de equilíbrio. Então, eu consigo me equilibrar. Eu não vou ceder às armadilhas de Satanás. Eu fiz errado, eu tenho que assumir. Realmente, eu preciso mudar nessa área, eu tenho que baixar meu tom, eu preciso me endireitar, eu preciso andar nos caminhos, eu preciso e você precisa, mas a gente precisa ter esse reconhecimento, porque senão a gente vai sair do amor pro ódio rapidinho, e o diabo, o inimigo, o pecado, ele vai estar ali, ó, para querer me dominar e te dominar. Sendo que sou eu e é você que tem que dominá-lo. Não deixar ele vir trazer destruição. A verdade é que a paixão pode ser um indicativo valioso. Não importa em que ponta do espectro se encontra. A paixão se mostra um estado físico e emocional intensificando de preparação para defender algo pelo qual somos apaixonados. Então, não importa que lado que você tá. Se você tá batendo na tecla que você tá certo, você vai fazer de tudo. Agora, se o outro tá falando que você tá errado, o outro também vai fazer de tudo. Porque aquilo que a gente fica apaixonada é importante pra gente. É importante pra mim, pra você. A maioria de nós não fica facilmente empolgado pelo comum, a menos que esteja ligado a algo significativo para nós, em uma escala maior. Assim, quando são despertadas nossas paixões, revelam o que é realmente importante para nós. Podemos escolher canalizar essa energia para a vida, em vez de deixá-lo descer para o reino do caos, como fez Caim. Mesmo em meio a extremos emocionais, temos o poder de escolha. Está dentro da nossa capacidade o governar nossas paixões
e fazer escolhas que levam à vida. Por mais apaixonada que eu esteja por alguma situação, tá? Por mais certa que eu venha achar que eu esteja, por mais que eu ache assim, mas eu fiz o meu melhor, eu fiz o que eu podia fazer, por mais que eu ache que eu estou certa, que eu dei o meu melhor, que eu não merecia, por mais que eu ache, porque a gente tende a puxar para o nosso lado, dificilmente a gente vai concordar com o outro. Mas você precisa, e eu preciso concordar com Deus. Quando eu olho ali a palavra, quando a palavra está falando comigo, quando a palavra está me repreendendo, quando a palavra está falando que eu preciso melhorar, quando a palavra está falando que eu preciso perdoar, quando a palavra está falando que eu preciso me posicionar, eu preciso concordar com Deus. É a palavra. Agora, com o outro, geralmente eu e você, a gente vai discordar. Não, você não sabe o que você está falando. Você não sabe o que você está falando. Geralmente essa é a nossa fala. Por quê? Eu estou defendendo o que eu tô achando, que eu acho que é de importante para mim. É o que eu amo. Eu tô defendendo. Seja qualquer coisa, seja o que for. Essa palavra aqui, apaixonada aqui, você pode colocar o que tem valor para você, tá? Você pode colocar qualquer coisa, qualquer situação. Ela fala aqui sobre apaixonada, porque quando eu e você, nós estamos apaixonados por alguma coisa, e a gente acha que apaixonado é só por pessoas, né? Mas a gente nutre uma paixão por qualquer coisa. Porque paixão é esse amor, é essa misto, né, de emoção e misto de empolgação, misto de desejo. Então, quando eu e você estamos nesse conflito com o outro, querendo defender a paixão dele, e você querendo defender a sua paixão, você não pode ficar nesse meio, nesse extremo. Você tem o poder de escolha e a capacidade de domínio para que você faça a escolha certa. Uma coisa que eu quero que você entenda nessa semana, que eu já percebi aqui de vários devocionais. Nem sempre a gente precisa ganhar. Tem hora que eu preciso ficar quieta, tem hora que eu preciso aceitar que aquela batalha eu perdi. Eu não preciso ficar levando tudo a ferro e fogo. Eu não preciso mostrar que eu estou certa. Porque o pecado, ele está só esperando que esse amor, ele se transforme em ódio para que ele possa me dominar. E eu e você tem a capacidade de governar essas paixões. Eu e você nós temos. Então, se você está vendo que o pecado, ele está tentando, ele está me tentando tanto que eu amo, mas se ele insistir mais um pouquinho, eu já vou começar a ficar com raiva, eu já vou ficar irada. É o pecado, ele já está na sua porta querendo te dominar e você não está percebendo. Então pare, respira, toma água, encerra o assunto e vai orar. Sabe, se aquiete, porque muitas vezes depois, se a gente não faz isso, a gente não domina, a gente deixa as nossas raivas, a nossa fúria, a nossa ira falar mais alto, a gente se arrepende amargamente. Então, dentro de você existe uma capacidade de governar essas paixões e faz com que você escolha o que te leva à vida e faz com que você domine o pecado que está à porta. E o pecado aqui é essa linha tênue do amor ao ódio. Uma pequena oração. Pai, ensina-me a ouvir as paixões da minha vida e trazê-las a Ti para serem santificadas. Por favor, alinha o que é importante para mim e o que é importante para Ti.
Eu sou forte porque posso escolher governar minha alma em lugar de permitir minhas paixões tenham domínio pleno sobre mim. Amém?